Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que acompanham o canal do Apollon. Hoje vamos falar sobre libertarianismo ou libertarismo, chame como quiser. Esse repertório de ideias libertárias, tem ganhado muita visibilidade, movimentado bastante, principalmente a internet, principalmente também por parte dos jovens. Mas o caso é que ainda muita gente não sabe do que se trata, muita gente ainda tem alguma confusão e fica se perguntando: mas afinal, o que é esse raio desse libertarismo ou libertarianismo e o que isso tem a ver com anarcocapitalismo? Do que se trata tudo isso? Então é isso que eu vou tentar mais ou menos dar uma pincelada aqui, só para nós ficarmos brevemente situados. Então a primeira coisa que muitos de vocês podem acabar perguntando é se eu sou um libertário anarcocapitalista e tal, e a resposta é que não sou um libertário anarcocapitalista. Entretanto, isso não me impede, logicamente, de já ter estudado, já ter conversado sobre o assunto, debatido com diversas pessoas e tudo mais, né? Quando eu digo debatido, é no sentido honesto do termo, é realmente na intenção da construção de novos conhecimentos e não simplesmente fazer um show circense, falando, você é feio, mas você é bobo, Não, isso não é debate, isso é um bate-boca idiota, imbecil. Agora, voltando ao assunto. O termo libertário, ele se consolida nos Estados Unidos como uma resposta à apropriação do termo liberal por outros tipos de vertentes ideológicas, né? Vertentes políticas até mesmo. O termo liberal, a princípio, deveria fazer referência ao liberalismo clássico do iluminismo britânico, escocês, né, principalmente, onde existe uma exaltação de virtudes e de valores morais ainda, ao mesmo tempo que se faz uma grande exaltação das liberdades individuais, da soberania do indivíduo perante o poder político do Estado, dizem respeito ao voluntarismo das pessoas, né, as pessoas terem uma maior autonomia a respeito das suas vidas, sem a dependência de poderes centralizados de toda forma. E nesse sentido, a princípio, nós poderíamos dizer que os Estados Unidos, desde a sua formação, sempre foi liberal. Só que, nesse próprio local, nos Estados Unidos, o termo liberal, ao longo do tempo, principalmente aí depois da segunda metade do século XX, acabou ganhando uma outra conotação e ficou associado aos grupos chamados progressistas, que são os esquerdistas da social-democracia, via de regra, né? É o pessoal de esquerda que vai aumentando o poder do Estado aos poucos e não de uma vez só numa revolução. O que, inclusive, no fim das contas, até é contraditório, porque são liberais, segundo os seus próprios termos, que no fim das contas vão produzir um estatismo absoluto da sociedade, em todas as suas esferas morais, cíveis, econômicas, religiosas, em questão de relacionamentos e tal. Enquanto os liberais clássicos, por sua vez, que como eu disse, a princípio ainda defendiam alguma forma de moral e virtude, esses liberais então foram se afastando desse termo de liberals, porque já não era condizente com aquilo que eles estavam defendendo. E passaram então a se chamar de libertarian, que seriam, na verdade, o equivalente nosso aqui do Brasil aos liberais. E esses liberais, eles têm uma gama aí ainda de variedades, né? Eles têm os chamados liberais ou libertários clássicos, que defendem uma sociedade ainda aos moldes de David Hume, Alexis de Tocqueville, Adam Smith, aquela coisa toda. Existem os minarquistas, ao estilo Ludwig von Mises, por exemplo, que seria um liberal que concebe um Estado para exercer algumas funções muito realmente mínimas de segurança e justiça, ou seja, o Estado apenas como um arbitrador das relações. E existem os mais radicais, que são os anarcocapitalistas, os libertários plenos, digamos assim, que defendem a total supressão do poder estatal e de qualquer organização, de qualquer forma de corpo político que, de alguma forma, centralize decisões e dite, de qualquer forma, os moldes da sociedade, tenha qualquer corpo burocrático que tenha o poder institucional de fazer aquilo que os seus cidadãos próprios não poderiam fazer de forma legítima. Então, esses libertários mais moderados, os minarquistas ou os liberais clássicos, não tem muito por que a gente ficar dizendo aqui, porque eu acho que vocês já conhecem. Mas esses libertários anarcocapitalistas, como é que eles fundamentam a sua retórica e o seu repertório de ideias? Bom, é uma coisa, na verdade, muito simples. Isso tem um núcleo muito forte naquele livro escrito por Murray Newton Rothbard, chamado A Ética da Liberdade, onde ele estabelece que o libertarianismo não é um princípio político, econômico, ele é um princípio ético, antes de mais nada, e que a partir desse princípio ético você consegue derivar como devem ser todas as demais relações sociais, né, entre os indivíduos aí que compõem uma sociedade. Então, é claro, além daquilo tudo que o próprio liberalismo clássico pregaria como a exaltação do indivíduo, a soberania do indivíduo perante o coletivo, essas coisas são levadas ao extremo através do seguinte raciocínio. Você, legitimamente, por uma questão de uma ordem intrínseca à sua própria existência, ou seja, uma coisa muito natural, muito espontânea, você é proprietário do seu próprio corpo, você é proprietário das suas próprias ideias, você é proprietário daquilo que você é, em outras palavras. E parte-se do princípio que a propriedade privada, inclusive disso que você é, não deve ser violada de forma alguma, com aquilo que eles chamam de princípio da não agressão.
seria um princípio, ou seja, de que a propriedade é um direito último inviolável. Só que, ao mesmo tempo, esse princípio de não agressão, que estabelece essa legitimidade para sua total autonomia, ela também, ao mesmo tempo, estabelece esse mesmo princípio e essa mesma legitimidade para a autonomia de todos os outros demais indivíduos da sociedade. Desta forma, sempre que eu fizer qualquer coisa que viole a propriedade de uma outra pessoa, eu estou violando o princípio da não agressão. Logo, é um ato ilegítimo. E conforme você vai desdobrando esse raciocínio, você vai começar a perceber que fica claro que qualquer pessoa que defenda a ética da liberdade, uma ética libertária, acaba por tabela sendo um anarcocapitalista. Por quê? O Estado, ele é uma instituição política centralizadora de poder que possui a legitimidade de coordenar de alguma forma os rumos, os moldes de uma sociedade, de uma determinada população. Ao fazer isso, esse Estado está violando o direito de propriedade de diversas pessoas. Então, quando ele, Estado, te obriga a entrar no exército, a pagar impostos, a se dispor a obedecer um determinado conjunto de regras que ele próprio estabeleça, ele está violando o seu direito à medida em que ele te restringe de usar as suas próprias propriedades, ou seja, o seu dinheiro, o seu próprio corpo, da maneira que você bem entenda. Então, quer dizer, se você é proprietário do seu corpo, mas você ao mesmo tempo é obrigado a fazer alguma coisa com o seu corpo, como ir até o exército se alistar, por exemplo, que não foi você que escolheu, significa que um outro ente, uma outra pessoa, uma outra instituição, está, na verdade, exercendo o direito de propriedade sobre você e não você próprio. Ou então, no caso do imposto, ele está te obrigando a destinar uma parte da sua renda para uma coisa que ele não perguntou para você se você queria ou não, ele simplesmente te obrigou. Então, desta forma, o seu direito estaria sendo violado de alguma forma. Então, você vai desdobrando esse raciocínio e vai percebendo que a maior parte das ações que o Estado pode tomar com relação ao indivíduo tendem a restringir a liberdade desse indivíduo e tendem a ferir esse princípio da não agressão. Logo, você acaba construindo um raciocínio de modo a chegar à conclusão de que, por não respeitar o princípio legítimo da propriedade, acaba sendo ele, Estado, uma instituição ilegítima. E ela é ilegítima, sob esse ponto de vista, pela sua perspectiva moral, ou seja, não é moralmente justo que algumas pessoas que fazem parte do Estado possam ferir a sua propriedade privada de uma forma arbitrária e que não condiz com essa ética da liberdade. Esse é o raciocínio de um libertário anarcocapitalista. Agora, os anarcocapitalistas, eles ainda se dividem em duas subcastas, dois subgrupos aí. Também existem os libertários anarcocapitalistas utilitaristas, que não defendem o anarcocapitalismo por esse ponto de vista de um princípio, de um direito natural à propriedade que cada um tenha e que esse princípio é o agente legitimador de todas as relações sociais. Não. Eles interpretam que, olha, nós devemos ser anarcocapitalistas e eliminarmos qualquer forma de estruturação política que possa ferir o princípio da propriedade privada, não porque isso seja moralmente mais aceitável, mas porque isso produz melhores resultados. É muito bem estabelecido que relações voluntárias tendem sim a produzir resultados mais proveitosos do que aquilo que é centralizadamente direcionado e orquestrado por um corpo burocrático qualquer que seja. Então, sob essa ótica, eles acabam defendendo o seguinte: olha, o Estado, a despeito dele ser moral, eticamente legítimo ou não, ele é um entrave para o progresso e o bem-estar social, pois se produz melhores resultados, melhores formas de organização social, melhores interações entre os indivíduos da sociedade, interações mais pacíficas, mais rentáveis, etc., quando você não tem o Estado na equação. Então acabam sendo anarcocapitalistas, utilitaristas, que defendem a extinção dessa instituição política por essa outra ótica. Mas, no fim das contas, ambos são anarcocapitalistas, defendem que todas as relações sociais sejam orquestradas pelo voluntarismo das relações de trocas de mercado dos indivíduos, dos agentes aí dessa sociedade. Então, basicamente, isso quer dizer o libertarianismo e isso quer dizer o anarcocapitalismo. O libertarianismo são os liberais, chamados liberais, desde os clássicos até os anarcocapitalistas, e o anarcocapitalista é um sujeito que tem aversão a toda forma de ação que não seja legítima ou útil a todo corpo político que venha a intervir nas relações voluntaristas dos agentes sociais. Basicamente é isso. E eu não vou fazer críticas aqui nesse momento ao tema, por enquanto, mas o que eu posso enaltecer da ética da liberdade, do Rothbard, do Hans Hermann Hoppe, quando ele fala da defesa inexorável da propriedade privada e de todo esse pessoal aí, o que eu posso enaltecer, por enquanto, é que esta cosmovisão social, digamos assim, ela é muito lógica, ela é muito dedutiva, de uma forma que você não precisa apelar a nenhuma forma de magia do universo, nenhum tipo de engenharia social, nem nada do tipo, você consegue defender essas ideias de uma forma pura e simplesmente lógica, racional. E bom, eu sei que eu ainda vou gravar outros vídeos a respeito, a gente leva esse papo
dar continuidade mais adiante. Por enquanto é só isso. Beijo na alma de todos vocês e até a próxima.